Nação Tricolor, beleza? Fiz esse vídeo aqui pra vocês verem como que é o comportamento do Rogério Ceni em outros clubes. Já peço pra você aí, deixar seu comentário aí, curte, compartilha aí, pra dar um apoio no canal aí, pra gente trazer mais notícias do Tricolor pra vocês. Por favor, ô Kaique. Né? Com relação ao Luan, muitos falaram da não convocação dele. O Luan, como todos os jogadores, tem outros que não foram convocados hoje porque você não consegue colocar todos no banco. Mas o Luan é uma questão, é o seguinte, da minha parte, do que eu vejo, tá? A gente gostaria que o Luan renovasse com o São Paulo. As oportunidades. Ano passado, o Luan ficou machucado durante muito tempo. Desde a minha chegada, machucou no primeiro treino que eu cheguei aqui. E ele ficou muito tempo machucado. E todo mundo deu toda a assistência para ele. Ele voltou devagarinho, teve bastante oportunidade, jogou toda a reta final do Campeonato Paulista, inclusive o jogo contra a Água Santa. Então eu penso em preservar, não é uma ordem da direção, não é nada, essa é da minha cabeça. Eu penso em preservar essa relação com o clube. Eu acho que é melhor definir essa situação. Porque um dia uma proposta, outro dia vem, vai. Então assim, vamos definir, quer ficar, vai ter as oportunidades, vai jogando. Então é uma decisão para mim mais fácil, que preserva o São Paulo. Ano passado nós tivemos casos do Igor Gomes, e vocês falaram, poxa, mas o Igor jogou até o final, quem mais? O Luizão, né? Jogou até o final. Eu acho que a gente pode evoluir, refletir e evoluir. Talvez tenha sido errado. Talvez nós tenhamos que ter feito a mesma coisa. Então, esperar. A hora que ele decidir, a hora que as coisas se acertarem. Parece que tinha uma resposta para dar agora, amanhã ou quinta-feira, não sei qual é o dia. Quem sabe eles consigam entrar num acordo e o jogador possa ser utilizado. Então, mas é uma decisão minha, não é uma decisão foi a direção que impôs isso para mim. É uma decisão minha. Nós temos outros jogadores nessa função. O Neves está com um probleminha no tornozelo, não conseguiu treinar nos últimos dias, treinou parte do treino, mas sentiu um pouco de incômodo no tornozelo. Pode ser que para o próximo jogo possa estar presente. E a gente aguarda essa definição do caso do Luan, que eu acho que é importante para ele, para o clube, definir a situação futura. Galera, tanta briga no histórico do Rogério Ceni, cara, que dá até raiva. Tem até o Marcos Paulo aí também. O Rogério disse que o Marcos Paulo é mais meia do que ponta. E aí ele tem utilizado o Luciano como meia, que é um atacante. O Luciano não E o Galopo tá jogando como 9 porque o Caleri machucou. E o Erisson, que era o reserva do Caleri, também machucou. Então ele tava o elenco meio desequilibrado ali e não botava o Marcos Paulo no jogo. E ele falou, não, ele treina bem, só que numa intensidade baixa. Ele deu uma criticada e tal, mas assim, como dizem os atletas, né, o campo fala. Se ele não tá botando o Marcos Paulo, é porque ele não tá gostando do Marcos Paulo nos treinos, provavelmente. Claro. E aí o Marcos Paulo curtiu algumas publicações e comentários de críticas ao Ceni na rede social. Depois disso? Depois do jogo, da eliminação. Depois da eliminação. E aí nessa reunião do Rogério Ceni com os jogadores, ele cobrou de alguns atletas e foi pra cima do Marcos Paulo por conta disso. Só que o foi pra cima... e aí, segundo relatos, tá? Só os dois envolvidos podem atestar isso. Ele foi pra cima de uma forma muito forte. Entendi. De uma forma agressiva, inclusive. Não tô dizendo que ele bateu no Marcos Paulo, não é isso. Cobrou, mas às vezes deu aquela chegadinha e tal. Parece que bateu no peito, assim, do tipo, o que você tá pensando? Aquela coisa toda. E o Marcos Paulo ficou muito abatido. Segundo relatos, saiu chorando e tal. E alguns líderes do elenco ficaram no lado do jogador. Ficaram do lado do jogador. E foram para a diretoria cobrar, inclusive, uma posição. Dizendo, desse jeito não vai dar. Entendi. Então, você cria um atrito né? entre treinador e o seu grupo de jogadores, né? O que é extremamente nocivo. Só que aí a gente também vai... E aqui, super respeito o Rogério, a trajetória dele, mas tem um histórico aí. O Patrick, que está no Atlético Mineiro, saiu no começo do ano dizendo que não jogava mais no São Paulo. E ele teve um atrito com o Rogério. O Miranda se aposentou do São Paulo e, segundo informações aí que eu tenho de bastidor, muito chateado porque o Rogério não botava ele para jogar e quando ia para entrevista, muitas vezes não tinham cuidado. Tudo bem que o Miranda já estava em fim de carreira e tal, de dizer por que ele não usava o Miranda. E ele dizia, o Miranda não dá mais pra jogar com 2 zagueiros, eu só posso jogar com 3, porque ele já não tem mais velocidade na recuperação e tal. E aí, sabe, o Miranda como ídolo do São Paulo se sentiu desprestigiado. Tem um episódio na primeira passagem do Rogério como técnico, em que ele chuta uma
uma lousa. Eu lembro. E ela acaba atingindo o Cícero. O Cícero não jogou mais no São Paulo. Então, assim, o Rogério tem uma dificuldade de gestão de grupo. Isso é meio claro, assim. E esses líderes do elenco foram na diretoria. Não sei se pedir a cabeça do técnico, acho que não é esse o termo. Eu acho que também não. Mas assim, pedir uma posição. Tá acontecendo tipo, isso, e aí? A gente não vai aceitar esse tipo de coisa e tal. Foi demais, o moleque tá lá mal, a gente não gosta desse tipo de coisa. Só que o Rogério. E aí eu imagino a diretoria, né? Porque o Rogério é um ídolo, é o maior ídolo. E ela tem que pensar no campo e ela tem que pensar no ambiente. E aí tem o exemplo também do Vitor Pereira. Aqui no Flamengo também não foi muito diferente, galera. Aquele que colocou a Arrascaeta no banco, queria mandar em departamento que não fazia parte dele aí, entendeu? Arrumou muita atrito. Cara, ele é uma pessoa ruim. Não tem outra definição, não. A definição melhor não, é uma pessoa ruim. O cara é perdido, o cara faz merda, o cara critica os departamentos. Você vê aí, né, galera? Um cara ruim, né? Você vê, aqui no Cruzeiro também é a mesma coisa. O cara é ruim de gestão de grupo. Eu sou bem direto. O Rogério teve uma parcela também de culpa, né, na sua saída, né? Pela forma também que geriu alguns momentos, né, principalmente quando a gente teve a oportunidade de estar frente a frente com o Rogério, né, em situações que saiu da própria boca dele. Alguma dentro das reuniões que a gente fazia, e quando chegou na frente da imprensa, o Rogério agiu de uma outra forma, entendeu? E aí, com certeza, vai existir um atrito muito grande, o atleta com o técnico, né? E fora as circunstâncias que vocês acompanharam, né? Que começou lá contra o jogo contra o Internacional, né? Que foi a primeira declaração do Thiago, né? Onde criou um atrito muito grande em relação à escalação ou não do Edilson. Então ali começou, né? Esse atrito. E depois, logo dali, a gente teve uma reunião com o Rogério, onde ele mesmo passou olho no olho, falando com a gente, e falou que ele poderia ter afastado o Thiago, poderia ter mandado o Thiago embora, não querer trabalhar com o Thiago, mas como o Thiago pediu desculpa em relação a essa situação que aconteceu, ele esqueceu aquele problema e falou que estava tudo resolvido, né? E depois dessa situação, ali mesmo, nessa reunião, o Rogério falou, olhando nos nossos olhos, né, que tudo que acontecesse, ele não queria que mais fosse colocado na imprensa, que a gente ia resolver todas as coisas internamente, né? E logo na sequência a gente foi para um jogo contra o Grêmio, se eu não me engano, lá na Arena Independência. E logo depois daquilo, né, a gente perdeu o jogo, se eu não me engano, de 4-1, acho que era um domingo de manhã. E logo depois daquilo, o Rogério foi à imprensa, né, falou um monte de coisa, né, como se todos nós tivéssemos entregado o jogo, né. E ali foi o maior atrito que aconteceu, porque ali ficou muito nítido que na nossa frente ele falou um negócio e aonde ele teve a oportunidade depois na imprensa de estar junto com todos os jogadores, ele infelizmente falou que praticamente a gente, as palavras dele, quis entregar o jogo para que a gente pudesse tirar ele do cargo, né? Aí depois veio outras circunstâncias, né, que aí cada vez mais veio tendo desgaste até o jogo do Ceará. Mas foi isso que aconteceu. E o resto que qualquer um fala aí é mentira.